Olá, queridos irmãos e irmãs, como que vocês estão? Espero que Deus venha abençoando vocês a cada dia e vocês sejam cada dia mais obedientes ao Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Johanna Coelho, do canal Casados para Sempre. Hoje eu trago nesse vídeo falando sobre orações. Eu vou falar sobre 7 tipos de pessoas que Deus não ouve a oração. Principalmente a oração do seu cônjuge, que está perdido no mundo das garras do inimigo. E com consequência a isso, que você que luta pela restauração do casamento, Deus também pode não estar escutando a sua oração. Então eu vou falar para você ficar até o final e prestar bastante atenção no que eu vou falar para vocês. Trago tudo isso tirando da Bíblia, não é invenção do homem. Então prestem atenção, porque talvez às vezes Deus não está escutando a sua oração, como Ele também não está escutando a oração da amante, ou do teu marido, ou da tua esposa. Meus irmãos, muitas pessoas me procuram me perguntando se Deus ouve a oração do cônjuge que saiu de casa. Se Deus responde às orações deles. Se Deus ouve as orações das amantes. Será que Deus abençoa essas orações? Eu, Johanna, não vou te responder. Quem vai te responder claramente essas perguntas é a Bíblia. Em Provérbios 28 diz assim: o que desvia o ouvido para não ouvir a lei, até mesmo sua oração se torna abominável. Em João 9,31 diz assim: é sabido que Deus não ouve pecadores, mas o todo adorador de Deus e todo que faz a sua vontade, a esse ele atende. Provérbios 15:8 diz assim: o Senhor detesta as ofertas e sacrifícios dos ímpios, mas a oração dos justos é o seu contentamento. Meus irmãos, para a oração ser ouvida, não basta só pedir. Ela requer, primeiramente, fé, arrependimento, conversão, direção do Espírito Santo. Porque não sabemos o que havemos de pedir e como convém, mas o Espírito ajuda em nossas fraquezas e intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Em Isaías capítulo 59, 1, 2, a palavra diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para quem não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Portanto, meus irmãos, as mãos do Senhor não estão encolhidas para lhe abençoar, e nem os seus ouvidos vedados para não ouvir. Mas estando em pecado, as orações não são elevadas diante de Deus. Porque as transgressões se constituem em uma barreira para que os ouvidos do Senhor não as ouçam. Porque Deus não faz comunhão com o pecado, meus irmãos. Deus disse assim: seja santo, porque eu sou santo. Eu quero falar agora com vocês, meus irmãos, minhas irmãs, mais ou menos 7 tipos de pessoas que Deus não escuta as orações. Veja se seu cônjuge está entre elas, ou você mesmo pode estar entre elas. Primeiro tipo de pessoa que Deus não responde, Deus não escuta as orações: a incrédula. Em Deuteronômio 1,45 diz: vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas ele não ouviu seu clamor, nem lhes deu atenção. Nesse versículo, meus irmãos, vemos que Moisés, lembrando o povo que o Senhor havia prometido que os levaria à terra prometida e faria com ele a conquistasse. Assim que se aproximaram de Canaã,
12 homens, sendo um de cada tribo, foram enviados para reconhecer o território que o Senhor entregaria a eles. Porém, meus irmãos, 10 deles se assustaram porque o lugar era habitado pelos amorreus, que eram maiores e mais fortes que os israelitas. Aqueles espiãs então levaram as más notícias ao povo, que deixou de crer na promessa do Senhor e passou a murmurar. Por causa disso, meus irmãos, Deus garantiu que nenhuma daquelas pessoas, a não ser Josué e Calebe, que se mantiveram firmes na promessa, pisaram na terra prometida. O povo então se arrependeu e tentou se reconciliar, mas já era tarde demais. E o Senhor fechou seus ouvidos até para as orações daquelas pessoas. Da mesma forma, meus irmãos, quando alguém perde a confiança no poder de Deus e começa a murmurar diante das dificuldades, você começa a murmurar, diante das dificuldades que surgem em seu caminho, o Senhor fecha seus ouvidos para suas orações. Então, se você tem permitido que seus problemas se tornem maiores do que sua fé e vive reclamando da vida, meus irmãos, pare com isso agora mesmo, pois você está correndo o risco de ter suas orações ignoradas por Deus, pelo Pai Todo-Poderoso. O povo de Israel não foi perdoado pela sua falha e pagaram um preço muito alto, muito caro. Mas como você pode ser diferente? Graças ao sacrifício de Jesus na cruz, todos os nossos pecados são perdoados. Basta que nos arrependemos dos nossos erros, meus irmãos. A segunda pessoa que Deus não escuta as orações é a pessoa que não se arrepende dos seus pecados. Em Isaías 59 está escrito assim: vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso ele não os ouvirá, pois as suas mãos estão manchadas de sangue e os seus dedos de culpas. Os seus lábios falam mentiras e sua língua murmura palavras ímpias. Irmãos, assim como na época de Moisés, o povo de Israel também teve suas orações ignoradas por Deus no tempo do profeta Isaías. E é isso que aconteceu, porque aquelas pessoas preferiram viver uma vida de pecado em vez de permanecer na presença do Senhor. Eles cultuavam outros deuses e viviam de acordo com as suas vontades. Deus então se irou e decidiu virar as costas para elas. O pecado é a grande barreira de separação entre o homem e Deus. Quando mantemos o pecado vivo em nossas vidas, quando não lutamos contra ele, Deus deixa de atender às nossas orações, porque escolhemos atender os desejos da nossa carne em vez de buscar a santidade. Isso não quer dizer que devemos ser perfeitos. O que precisamos fazer para que Deus nos ouça é reconhecer que somos pecadores, abandonar os caminhos errados e deixarmos que o Espírito Santo nos molde. Deus não está escutando a oração do teu marido, da tua esposa que está lá no pecado. A Bíblia fala isso. A terceira pessoa que Deus não escuta a oração, a pessoa que ignora o que Deus diz. Em Provérbios 1 diz assim: então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações. Meus irmãos, nessa passagem o rei Salomão está declarando que Deus não responderá às orações de todos que ignoram os seus conselhos, despreza a sua sabedoria e não tem mais o temor no coração. Então, se você quer ter as suas orações atendidas, a primeira coisa a se fazer é voltar aos seus ouvidos, ao seu coração, para as coisas que o Senhor te diz. Aí você me pergunta, mas como pode ouvir Deus? Como eu posso ouvir? Irmãos, lendo a Bíblia e meditando nela.
indo aos cultos, ouvindo louvores, assistindo a pregações e mensagens como esta que eu estou dizendo a vocês, por exemplo. Além disso, é de extrema importância que você obedeça a Deus quando ouvir a voz dele. E o rei Salomão encerra esse provérbio garantindo que todos aqueles que ouvirem ao Senhor viverão em segurança e estarão tranquilos sem temer mal algum. Entenderam, meus irmãos? A quarta pessoa que Deus não ouve a oração é a pessoa que não ajuda o próximo. O rei Salomão nos traz outra lição muito importante sobre a oração, meus irmãos. Veja o que ele escreveu em Provérbios 21. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá respostas. Provérbios 21, 13. Meus irmãos, se vocês, algum de vocês não gosta de se envolver com as pessoas e nunca tem tempo para estender a mão a algum necessitado, pode ter certeza que as suas orações serão ignoradas por Deus. Você pode ler a Bíblia, participar de cultos, cantar louvores e tudo mais. Mas se não for capaz de ajudar aqueles que precisam de ajuda, meus irmãos, seja material, emocional ou espiritual, Deus fará o mesmo com você. Mais do que ter as orações interrompidas, Jesus nos garante que aqueles que não ajudarem o seu próximo de maneira alguma serão condenados a passar a eternidade longe de sua presença. Veja o que ele disse. Eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e não me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome e com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês deixaram de fazer a alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25, 42, 6. Quinta pessoa que Deus não ouve a oração: a pessoa que não honra o seu cônjuge. O apóstolo Pedro disse: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratam-na com honra, como parte mais frágil e herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas suas orações. 1 3, 7. Nessa passagem, meus irmãos, é bem claro. Pedro fala a respeito da importância de o casal viver em harmonia em seu lar. E por mais que nesse versículo ele esteja falando aos maridos, as mensagens valem para os dois, meus irmãos. Se eles viverem bem, Deus ouvirá suas orações e as atenderá segundo a sua vontade. Mas se o marido ou a esposa vivem desrespeitando ou humilhando o outro, suas orações são interrompidas. Pois para Deus, casamento é algo sério, que deve ser honrado e respeitado. Então, se você é casado, saiba que é muito importante que você viva em paz com seu cônjuge. Porque isso, além de ser bom para a relação, é fundamental para a sua vida espiritual. É lógico, meus irmãos, que existem momentos de desentendimentos e briga entre o casal. Nós somos seres humanos e cometemos falhas. Mas o importante é que o marido e a mulher saibam resolver essas diferenças o quanto antes, para que Deus sempre atenda a oração de vocês. Então, a partir do momento que seu marido e sua esposa está no pecado, está no mundo, Deus não atende a orações deles. A Bíblia fala isso. A sexta pessoa que Deus não escuta a oração, a pessoa hipócrita. Agora, o profeta Isaías, que nos ensina muito sobre a oração que Deus não responde. Para isso, quero ler com vocês Isaías 1, 11, 15, que diz assim: para que me ofereçam tantos sacrifícios. Para que me ofereçam tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim.
Não consigo suportar as suas assembleias cheias de iniquidade, suas festas da lua nova e suas festas fixas. Eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multiplique as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Isaías 11:15. Como vocês viram no início desse vídeo, meus irmãos, os israelitas levavam uma vida cheia de idolatria, desobediência e rebeldia. E para que recebesse o perdão de Deus, eles matavam animais, faziam sacrifícios, queimavam incensos e davam grandes festas. Porém, eles não abandonavam sua vida de pecado. O Senhor, então, meus irmãos, se irou diante da hipocrisia daquelas pessoas. Rejeitou suas ofertas e disse que não ouviria suas orações, mesmo que elas fossem multiplicadas. E assim como naquele tempo, Deus continua ignorando os hipócritas. Ele não atende aqueles que se dizem cristãos, mas que na verdade são apenas religiosos que vivem de aparências, que oram em voz alta e fazem caridade apenas para impressionar os outros. Meus irmãos, são pessoas que pregam a palavra e os valores do reino de Deus, mas não aplicam isso em suas próprias vidas. Então, meus irmãos, se você quer ter as suas orações respondidas por Deus, não seja um hipócrita. Não finja ser alguém que você não é. Acredite no que eu vou te dizer agora, meus irmãos. Jesus prefere que você seja quem você é e com suas falhas, mas sendo sincero e buscando melhorar, do que fingir ser um cristão fervoroso, santo, quando você não é. Eu sei que todos nós passamos por momentos de fraqueza e inconstâncias na fé. E isso não é errado, meus irmãos. Mas o hipócrita é aquele que usa máscara, e isso sim desagrada o Senhor. Sétima pessoa que Deus não ouve a oração: a pessoa egoísta. Em Tiago 4:2-3 diz assim: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Meus irmãos, muitas vezes as nossas orações não são atendidas por Deus e nós ficamos frustrados, sem entender o motivo dele não ter nos respondido. Mas a verdade é que, na grande maioria das vezes, meus irmãos, o Senhor permaneceu em silêncio porque agimos de forma egoísta e pedimos coisas que são boas apenas aos nossos olhos, mas que fogem da vontade dele para nossas vidas. Quando oramos, meus irmãos, exigindo que Deus nos livre de algum sofrimento ou nos dê algo que queremos muito, estamos enxergando ao Senhor de uma maneira superficial, como se ele existisse apenas para nos atender. Isso prejudica a nossa comunhão com Deus. Quando você for orar, meus irmãos, faça como Jesus fez em Getsêmani, pouco antes de ser preso e crucificado. Abra o seu coração ao Senhor, falando dos seus desejos, mas coloque a decisão final sobre o assunto nas mãos de Deus. Afinal de contas, meus irmãos, ninguém melhor do que Deus sabe o que é bom para a nossa vida. Por mais que vá contra a sua vontade, entenda que há um propósito para tudo o que acontece. E, meus irmãos, a Bíblia fala de forma clara que as orações são interrompidas. E Deus não escuta, ou seja, não escuta seu marido ou sua esposa que saiu de casa, que não está fazendo tudo conforme a vontade de Deus. A Bíblia não. A Bíblia nos fala isso. A Bíblia, na Bíblia nós vamos achar vários lugares onde fala qual a conduta do homem: amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, e a mulher respeitar o seu marido. Então, quando
ele saiu ou ela saiu de casa, te traiu, não está te respeitando como marido ou como esposa. Quando o homem sai de casa, abandona sua família, quando está amando outra mulher, ele não está o quê? Na vontade de Deus. Então a palavra do Senhor é clara para que, mesmo que eles possam estar em igrejas, as orações deles são interrompidas, Deus não escuta. Ou seja, a oração do seu marido, né, da sua esposa, está sendo interrompida. A oração da esposa, né, que saiu de casa, que está com a amante, está sendo interrompida. Então não se preocupe se sua esposa, se seu marido estão na igreja, se estão orando, se estão clamando. Deus não está escutando. Não se preocupe se é a amante que está orando. Deus não está escutando. É um pecador, está no mundo. Não se preocupe que as orações deles já foram interrompidas. Deus não está escutando. Aí você pode me perguntar assim: mas irmã, mas missionária, eles estão prosperando. Eles estão bem. E eu te falo: você acha que só Deus faz prosperar? Não, meus irmãos. O diabo também dá prosperidade. Como assim, irmã? O diabo também dá prosperidade para mostrar para aqueles pecadores, para aqueles que estão achando que estão certos, que estão cegos, achar que aquele ali é o caminho certo. Eu tenho certeza que vocês já ouviram alguém falar assim: só foi eu entrar na igreja que começou a faltar as coisas e tudo piorou. Pois é o diabo tentando manipular a situação para que você saia da igreja. E saindo, ele te dá prosperidade para pensar: não, fora da igreja eu estou prosperando. Mas o diabo depois tira. Vocês não têm a noção quanto que o casamento é sério para Deus. A palavra do Senhor vai dizer: é bom que seja dois, porque se um cair, o outro levanta. Olha, meus irmãos, quanto que Deus fala na Bíblia sobre o casamento, sobre união, sobre a família. Deus é família, Deus é união. Então, quando seu marido, sua esposa escolhe não estar dentro do que é de Deus, não adianta ele orar, não adianta a amante orar por seu marido, não adianta a amante orar pela tua esposa, pedindo Deus para abençoar. Porque Deus não está nem escutando essas orações. A palavra do Senhor também vai dizer: pedes e não recebe, como eu já falei. Porque pedes maus. Porque está pedindo alguma coisa, está pedindo algo que está fora da vontade de Deus. Deus não pactua com pecado. Ele não concorda com a vida que sua esposa e seu marido estão levando lá fora da casa de vocês. Então comecem a abrir os olhos para poder entender. Eu sei que muitos aqui não entendem, ainda estão o que está acontecendo. Tem muitos irmãos perdidos no deserto, tem muita gente morando no deserto, muita gente rodando no deserto. Vocês têm que focar suas orações a Deus e se consertar perante ao Senhor também, para que também suas orações não sejam, para que também suas orações sejam atendidas. Meus irmãos, minhas irmãs, pare de ficar batendo boca com teu marido, com a tua esposa. Pare de ficar brigando com o teu marido porque não quer ver o filho. Pare de ficar brigando com a amante. Coloca teu joelho no chão, fala com o Senhor. Porque a oração da amante, do teu marido, da tua esposa que está no pecado, Deus não está escutando, mas Ele pode escutar a tua fé. Mas a tua oração tem que ter fé, porque a fé move uma montanha. Será que a fé que move uma montanha não pode restaurar, restituir, transformar, modificar teu marido e tua esposa? Mas para isso você tem que ter fé e entrar na vontade do Senhor. Também se consertar na presença do Senhor, porque senão as suas orações também não vão ser atendidas. Comece a andar com as tuas próprias pernas no caminho do Senhor. Pare de se rastejar nessa situação. Pare de se rastejar pela tua esposa, pelo teu marido. Tu tem um Deus maior.
Para de se fazer de coitadinho no deserto. Para de mimimi. Para de murmuração. É muito choro, é muito lástima. A Bíblia fala que a mulher que envergonha seu marido também é pior do que o câncer nos seus ossos. Pare, mulher, de sair falando mal do teu marido na igreja, na rua, com o vizinho, com o parente. O homem é da mesma forma. Para de falar mal da sua esposa. Deus está olhando a tua conduta. A sua conduta como esposa, como marido, vai definir se Deus também vai escutar as suas orações. Será que é só a oração da amante do seu marido, da sua esposa, que Deus não está escutando? Não, às vezes Deus também não está escutando a sua, porque você não está na vontade do Senhor, está falando mal do teu marido, da tua esposa, fala mal para um, mal para outro, briga, xinga, faz um barraco, briga com a amante. Quantos irmãos me procuram diariamente aqui no canal ou no meu WhatsApp, já começa despejando em cima de mim, falando mal da esposa, falando mal do marido, falando, ele fez isso, ele fez aquilo, ele tá fazendo isso, que não sei o quê. O homem, da mesma forma, minha esposa fez isso, a minha esposa faz aquilo, tá fazendo isso. Irmãos, eu sempre falo, tanto aqui no canal como no grupo do WhatsApp, eu não quero saber do teu passado, eu não quero saber o que ele fez ou deixou de fazer. O que me importa realmente, vamos lutar daqui para frente. O que me importa realmente, o que você vai fazer para entrar na vontade de Deus, para Deus escutar a tua oração e restaurar o teu casamento. O passado, a palavra fala, o passado morreu, ficou no mar do esquecimento. Nada do que ele fez vai mudar o que vai mudar agora. As suas atitudes, as suas orações para ser escutado por Deus tem que ser daqui para frente, o que você vai fazer. Muitos irmãos acham que a tua história é pior do que a outra. Muitos falam assim, a minha história é diferente, a minha história é impossível, porque meu marido me abandonou assim, assado. Às vezes, é cansativo ver a mesma história todos os dias. Meus irmãos, todas as histórias são iguais. Só muda, às vezes, a forma do acontecimento. O marido saiu de repente de casa, começou a ficar mexendo no celular, o marido arranjou uma amante no serviço, o marido tá dormindo fora, só sai na segunda, na sexta e volta na segunda, encontrou uma mulher que trabalhava com ele, saiu de casa, tá com um amante, o marido me xinga. E assim é um homem também. A esposa que saiu de casa, abandonou você. Meus irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa nesse vídeo que eu estou tentando passar para vocês. O teu marido, a tua esposa que saiu de casa, que está te traindo, ou que você está passando deserto dentro de casa, eles não vão ser abençoados. Mas, se você não tomar cuidado com a forma que você está conduzindo essa situação ou o seu casamento, até as suas orações não vão ser ouvidas. Porque se você está orando pela restauração do seu casamento, seu marido, sua esposa faz alguma coisa, aí você se encontra com ele, aí você começa a fazer aquele escândalo, começa a fazer uma baderna, brigar, xingar, Deus não vai escutar as suas orações. Você fica mandando mensagem, brigando, fica procurando sempre para arrumar uma confusão, ou fica falando mal do seu cônjuge, seja para quem for, na igreja, na rua, onde que for, as suas orações foram perdidas. Também, meus irmãos, prestem atenção. Da mesma forma, Deus, ele é justo. Deus, ele trabalha todos os dias. Então, tome cuidado, porque a justiça de Deus pode cair sobre a sua vida também. Como eu falei, meus irmãos, para terminar esse vídeo, eu citei aqui no vídeo 7 tipos de pessoas que Deus não atende as orações.
Irmão, irmã, preste atenção no que eu vou falar agora para terminar esse vídeo. Se você sempre quer ter suas orações respondidas, tire da sua vida todos esses empecilhos que atrapalham sua comunhão com o Senhor. Se você fizer isso, eu tenho certeza de que sua vida espiritual será transformada. E o Senhor responderá às suas orações, sempre no tempo certo e de acordo com a vontade dEle. Então reveja o que você está fazendo, para depois não falar que Deus está em silêncio. Simplesmente Ele não está escutando você orar. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz do Senhor. E assim, se Deus permitir e me guiar, amanhã eu estarei de volta com mais uma palavra com Cristo. E não deixe de deixar seu like. E você que não é inscrito, se inscreva e ative o sininho. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. E Jesus ama vocês.